Tá valendo aí? Acho que tá valendo. E aí, pessoal, tudo bem? Está testando aí hoje esse formato novo que a gente tinha conversado no anúncio da fanpage do Facebook. Meu nome é Luiz Eduardo, sou sócio do escritório Nunes Duarte Maganha. A gente vai validar essa ideia de fazer essas transmissões ao vivo agora. E a ideia é trazer conteúdos mais curtos e objetivos para vocês, tá? Então hoje a gente separou um conteúdo bem específico para quem tem sites e vende algum serviço ou produto. A gente vai falar de termos de uso e política de privacidade. A ideia é que seja um vídeo bem curtinho e bem objetivo, e no que vocês tiverem dúvida, manda para a gente. Pode ser até pelo comentário do próprio vídeo, que a gente ajuda a responder, vai trocando uma ideia, tá? Como é a primeira transmissão, vou pedir para vocês, por favor, para dar um feedback aí no final, do que vocês acharam, do que vocês acham que dá para melhorar. Como a gente está validando ainda, talvez alguma coisinha passe, tá? Valeu, vou deixar agora com o pessoal. Um abraço. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou advogada especializada nessa área de startups, micro e pequenas empresas. E hoje eu vou tratar um tema com vocês que eu tenho certeza que é muito relevante para todos os empreendedores que atuam na internet. Bom, como todos já sabem, a internet ela veio para modificar completamente a forma de se fazer negócios e de se fazer transações comerciais. O que antes demandava muito tempo, muito deslocamento e contato pessoal, hoje pode ser feito com apenas alguns cliques, com poucos segundos e de onde você estiver. Mas com tanta facilidade e com tanta agilidade, a internet ela causa algumas preocupações importantes para os empreendedores, principalmente no que diz respeito a contratos e direitos dos consumidores. Então, pensando nisso, nós trouxemos as regras e as formas mais básicas para se proteger de riscos jurídicos pelo meio digital, que seriam então os termos de uso e as políticas de privacidade. Eu organizei de uma forma que a gente trate primeiro do conceito desses dois contratos e então vou apresentar 6 características que eu creio que são bastante relevantes para vocês. Começando pelos termos de uso, eles tratam então da descrição do que é o site ou aplicativo, mostrando então de que forma o usuário ele deve sentir aquela experiência online. Então ele se trata, na verdade, de regras internas, na qual os empreendedores eles estipulam os direitos e os deveres dos usuários e o que é permitido ou não se fazer naquele ambiente virtual. Então, nos termos de uso, por exemplo, você pode estipular questões como a proibição de se espalhar conteúdo impróprio, por exemplo, ou mesmo a proibição de se copiar textos e se divulgar sem autorização. Do mesmo modo, você pode permitir que as pessoas façam downloads, por exemplo, de forma que então funciona-se para os dois lados. Há tanto o caráter permissivo como restritivo. Isso aí fica a cargo mesmo da atividade e do objetivo que o seu site ou aplicativo tem. Por sua vez, as políticas de privacidade, como o próprio nome já sugere, ela trata então de como são utilizados os dados do usuário no seu site ou no seu aplicativo. Pela política de privacidade, você tem então que informar o usuário quais dados você vai solicitar dele, como você vai fazer uso desses dados e por que você vai realmente reter e utilizar todas essas informações. Qual é realmente a finalidade dessa solicitação? Isso porque a privacidade e a intimidade, elas são direitos muito protegidos, principalmente aqui no Brasil. Então tem que se ter muito cuidado até que ponto você invade, até que ponto você tem conhecimento de coisas tão íntimas e pessoais. Então, na política de privacidade, a ideia é essa, é que você deixe claro qual é a razão dessas informações serem cedidas para que o consumidor não se sinta de forma alguma lesado ou que tenha sua intimidade violada. Esses dois contratos, eles têm características muito comuns, embora eles não sejam a mesma coisa, cada um tem uma diferenciação, tem um objetivo diferente, mas eles podem vir em arquivos ou pop-ups
juntos. Para facilitar mesmo a experiência do usuário, não há necessidade de se fazer esses documentos separados. Mas existem 6 pontos que aqui eu separei como os principais, que não podem faltar nesse tipo de documentos. O primeiro ponto seria que esses contratos eles têm que estar escritos em linguagem simples e informal. A ideia é que na internet qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer informação. Então, o empreendedor ele tem que entender que pessoas de todos os tipos de conhecimento ou escolaridade, elas têm que ler aquele texto e elas têm que compreender realmente o que se quer passar por aquele documento. Então, linguagem estrangeira, termos técnicos ou linguagem rebuscada não podem ser usados nesses contratos. Segunda questão é que os termos de uso e a política de privacidade, eles têm que estar acessíveis no seu site ou no seu aplicativo, de forma que sempre que o cliente quiser ter acesso a eles, eles encontrem com facilidade, já que eles são de fato os contratos bilaterais entre vocês. Então, é justo que a outra parte tenha acesso à via dela sempre que necessário. Terceiro ponto importante e comum a esses contratos é que todas as restrições que você for fazer ao direito do usuário, você deve deixá-las destacadas no texto. Então, se você for fazer uma restrição que de uma certa forma o usuário vai ter que abrir mão de um direito ou ele vai ter que fornecer uma informação íntima, tudo isso você tem que deixar destacado, seja em negrito, seja em sublinhado, seja em uma letra diferente. O meio realmente não importa, o importante é se ter cuidado até mesmo com a formatação que esses textos vão ter no seu ambiente virtual. Quarta questão bastante importante é que vocês podem modificar os termos de uso e a política de privacidade no caso de alterações futuras. Mas é importante que todos os usuários que já fazem parte da sua rede, que já aceitaram as condições passadas, que eles tenham conhecimento dessas alterações e que eles possam assinar e aceitar de novo os contratos. Então, você, empreendedor, tem que dar um jeito de notificar as pessoas que já fazem parte do seu aplicativo ou do seu site, para que elas então tenham uma nova oportunidade de concordar ou não com aquelas novas imposições. Quinta questão muito importante é que o aceite e a recusa, eles têm que estar bem definidos nesse tipo de texto. Você não pode, por exemplo, fazer um termo de uso e uma política de privacidade em um texto longo em que as pessoas vão apenas rolar o texto e automaticamente aceitá-lo. Isso não é permitido. Você tem que deixar claro para o consumidor que a partir do momento que ele clicar em um determinado quadro, que ele clicar num aceite, que ele preencher um ok, aquilo está formalizando o contrato. Então tem que ficar bem claro para ele essa distinção de momentos. Você não pode deixar um aceite automático. Você tem que realmente colocá-lo para se manifestar, mesmo que por meio de um clique. E por último, a sexta questão, que é muito relevante, que muitas pessoas têm dúvidas, é o fato de que, mesmo que você não tenha um e-commerce, né, um comércio totalmente online, mesmo que você não tenha como fazer a venda e a compra pela internet, a partir do momento que o seu negócio está exposto de forma online, você deve ter termos de uso e política de privacidade. Então, esses contratos, eles são importantes a partir do momento que você cria uma página, a partir do momento que você coloca um aplicativo no ar, porque é ele que vai reger, né, a sua relação com aquele outro consumidor. É ele que vai trazer as estipulações, as intenções e todas as regras para essa relação. Então, a partir do momento que você não obedece, que você não faz esses termos de uso e essa política de privacidade, você acaba realmente deixando essa relação muito frágil e se expondo muito a grandes riscos de ações judiciais futuras, de reclamações, já que não ficou claro, né, o que está sendo estipulado ali. Então, mesmo que você tenha um negócio em que a internet é apenas um meio de divulgação, em que a internet não é o core business,
Mesmo assim, façam uso de termos de uso e políticas de privacidade bem feitos e bem amarrados. A questão, assim, geral que eu queria trazer para vocês era realmente isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, nós estamos à disposição na nossa página no Facebook, no nosso site ou por e-mail. É só mandar para contato@ndmadvogados.com.br que nós em seguida responderemos. Muito obrigada pela atenção e esperamos vocês nas próximas transmissões.